Próximo passo é fazer o fechamento da nossa agenda. E para isso eu vou usar um gabarito, medidor de wire, porque eu preciso saber qual wire ideal para essa composição de agenda. Então eu junto capa contra capa e o meu miolo e venho aqui, ó, com essa reguinha e vou encaixando até entender o tamanho do wire ideal. Aqui ele nos dá o wire de 1 polegada. Essa agenda, ela possui um dia por página e final de semana juntos, sábado e domingo juntos. Ela me deu 1 polegada, mas eu prefiro deixar o wire um pouquinho mais confortável aqui. Então, eu tenho a opção de usar 1/4 e 1/8. 1/4 é maior do que 1/8. Então, eu vou optar nesse tamanho de wire, pra gente ter uma abertura dessa agenda confortável. Esse gabarito você encontra na MetaPrint. Lá você pode usar o cupom CRIATIVA. Então, aqui eu tenho a minha caixa, onde eu separo o meu wire. A gente tem 16 furos, então a gente precisa de 16 anéis. Vou usar um wire rosinha, combina, né, com essa temática, essa arte azul e rosa. Dezesseis anéis. Aqui eu posiciono o meu miolo dessa maneira. Venho aqui com a contracapa e coloco em cima da minha capa. Posiciono o meu miolo bem no meio desse wire. Observe que ele tem a estrutura como se fosse um círculo aberto. Então, a gente abriu esse círculo, ele fez aqui, ó, né, uma marquinha. E a gente precisa voltar a fechar esse círculo para ficar uma bolinha novamente. E a gente precisa fazer isso da maneira mais perfeitinha possível. E ambos os lados ele tem que fechar na mesma proporção pra gente ter um círculo, né, bem perfeitinho, um fechamento bem adequado. Na D5, por ela ter esse fechamento aqui na lateral, isso pode dificultar um pouco, porque a gente precisa alinhar dessa maneira, ao invés de posicionar o nosso material assim, que nos dá um pouco mais de conforto. E aqui eu preciso encaixar o meu wire dessa maneira aqui, ó. Ele precisa ficar encostado na parede, aqui na parede, e bem certinho aqui alinhado, tanto no fundo quanto na lateral da parede. Então, eu preciso fazer isso e ir descendo essa alavanquinha aos poucos. Geralmente, as encadernadoras falam para descer de uma única vez. Eu gosto de descer de pouquinho. Então, eu vou ajustar aqui para 1/4, que é o tamanho do wire que eu escolhi. Isso, eu aperto e trago aqui, ó, 1/4. Aqui, se você tiver alguma coisa que te dê uma firmeza nessa base, que, por exemplo, eu tenho esse estojinho, que ele é praticamente da mesma altura. Essa altura tem cerca de 3,5 centímetros. Você pode usar papelão, um livro, folhas que correspondam a essa altura, né? Se essa base aqui ela fosse maior, isso nos daria mais firmeza. Mas aí a gente pode usar, né, alguma coisa que nos ajude aí para posicionar o nosso material e facilitar. Então, aqui, ó, a minha agenda, ela vai ficar sobre essa altura e vai facilitar esse fechamento.
Então, verifica se o seu miolo está alinhado no meio do seu airo, posiciona. Lembre-se que essa extensão é mais curta do que a quantidade de anéis que a gente tem. Então, a gente posiciona aqui, ó, de maneira que ela feche aos poucos. Então, a gente ajusta aqui. Aqui ainda não tá numa altura adequada, então eu vou colocar mais uma basezinha aqui para me ajudar. Então, verifica se o seu airo está no miolo, no meiozinho. Vem aqui, encosta no fundo da sua encadernadora, batendo aqui, batendo aqui. A posição para mim não está muito confortável, mas eu vou aqui, ó, descer a alavanca e o meu miolo tá firme aqui, tanto encostando na parede quanto na base, tudo certinho. Eu vou descer. Venho aqui e faço a mesma coisa. O airo bem ajustado. Eu gosto de virar o meu miolo. Verifico se tá aqui tudo no meio certinho. Lembrando que a gente precisa fechar ambos os lados iguais. Então, tá tudo certinho. Eu volto pra cá. Tudo alinhadinho. Então, ó, fica um resultado visualmente aceitável. Um leve amassadinho, mas perceba que a minha câmera está bem em cima e o cliente, ele não percebe, tá? Ele não percebe esse detalhe. Está um resultado, ó, ele não ficou amassado aqui em cima. Ficou com visual bom.